Bem-vindos, queridos torcedores apaixonados. Hoje... Cara, como eu tava falando, um ano péssimo pro torcedor do Flamengo. Na moral, esse ano de 2023 tem que acabar logo, mano. Acaba logo. Acaba, eu não sei mais o que falta acontecer pro torcedor do Flamengo ficar pior ainda. Nossa, meu Deus. Bom, começar aqui o vídeo falando do Bahia, porque o Bahia entrou com uma representação na CBF para poder reclamar daquele pênalti que foi marcado a favor do Flamengo no lance do Gilberto e do Bruno Henrique. Gente, aquilo ali também é perda de tempo do Bahia, brincadeira, porque todo mundo vê que o pé do Gilberto bate no pé do Bruno Henrique, sem querer também é falta, e falta dentro da área é pênalti. A gente já falou sobre isso aqui no canal, mas os caras foram lá, entraram com uma representação para cobrar a CBF e colocar uma pressão em cima da CBF. Vale lembrar que o Bahia nesse momento está na zona do rebaixamento. É o Vasco, né? O Bahia, o América Mineiro e o Curitiba, os 4 times que estão na zona da degola, na parte de baixo da tabela. Bom, mudar de assunto aqui, já que eu tô falando de Campeonato Brasileiro, tá rolando uma polêmica aí nos ingressos para a torcida do Flamengo, isso porque um torcedor entrou em contato lá com o serviço, né, de atendimento do Corinthians, e o serviço de atendimento do Corinthians disse ao torcedor do Flamengo que os ingressos seriam vendidos 2 horas antes do jogo, e aí indicou lá, né, até o portão. E aí o que acontece é o seguinte, gente, o Estatuto do Torcedor obriga que os ingressos comecem a ser vendidos pelo menos com 72 horas de antecedência. Isso ontem já causou uma grande revolta no torcedor rubro-negro, que ficou cobrando, inclusive, o Corinthians nas redes sociais liberar hoje, quinta-feira, 72 horas antes do jogo, né? Seria hoje, na quinta-feira. Na verdade, quinta não, né? Seria ontem, quarta-feira, já os ingressos para a partida de sábado contra o Corinthians. Vale lembrar que o Flamengo enfrenta o Corinthians neste sábado, 9 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, em Itaquera. O Corinthians não pode fazer isso. Liberar os ingressos 2 horas antes do jogo vai dar confusão, vai dar briga, todo mundo sabe disso. Vai um monte de torcedor para lá, São Paulo tem um monte de torcedor do Flamengo, vai todo mundo para lá, e aí vai ficar aquela confusão, não vai dar tempo de todo mundo comprar o ingresso antes do jogo. É muito complicado isso. Então acho que até a diretoria do Flamengo tem que pegar o telefone, ligar lá pro Duílio e falar: Duílio, não tem condição disso, vai dar confusão, vai dar problema, a torcida não vai conseguir entrar para ver o jogo, não vai conseguir apoiar o Flamengo, e aí você tem uma série de problemas. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar agora sobre o Oscar, porque, gente, a informação é que o Oscar volta a sua atenção para o Flamengo. Vou explicar a vocês o que está acontecendo. O jogador tentou vir para o Flamengo, como todo mundo sabe, no ano passado. Foi uma tentativa não bem sucedida. Tentou de toda forma lá que o Xangai o liberasse. O Xangai não o liberou. E agora, pessoal, o que acontece é o seguinte: ele vai tentar novamente uma liberação agora no final do ano. Vai tentar rescindir o seu contrato, ficar livre no mercado e fechar com o Flamengo. E aí eu vou dizer, existe essa promessa do jogador que a prioridade dele no futebol brasileiro é o Flamengo. A prioridade dele para jogar aqui no Brasil é o Flamengo. Então, ele tem que convencer os caras lá a rescindir o contrato dele, ele ficar sem contrato, e aí só depois disso ele viria para o Flamengo. Ele esteve muito perto de vir para o Flamengo, porém não aconteceu, muito por causa dos chineses lá, que simplesmente não liberaram o cara para vir, arrumaram um imbróglio danado, uma confusão danada, e não liberaram ele. Tem essa palavra, estaria ele aí apalavrado com o Flamengo, que conseguindo a liberação, a prioridade dele aqui no futebol brasileiro seria jogar no Mengão. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa parada. Bom, vamos mudar o assunto agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o Tite, porque depois que saiu essa notícia ontem, eu recebi um monte de perguntas. Flazoeiro, que história é essa de reviravolta? Que história é essa que o Tite pediu 2,5 milhões? Que história é essa que o staff do Tite pediu 2,5 milhões, que o Flamengo não quer pagar 2,5 milhões porque acha muito? O que está acontecendo, Flazoeiro? Gente, preste atenção. Está acontecendo uma negociação. E aí, se tem muitas especulações, se tem muita gente falando muita coisa. A informação que eu tenho é que dentro do Flamengo
não vou dizer 100% de certeza porque ele ainda não assinou o contrato, mas é 99% de certeza que o Tite vem para o Flamengo. Ponto. Aí ontem saiu essa informação dos 2,5 milhões. Gente, eu não estou aqui desmentindo ninguém, nem desmerecendo o trabalho de ninguém, nem colocando o trabalho de ninguém para baixo ou para nada. Eu não acredito nessa informação. Vou explicar o motivo. O Tite não ganhava 2,5 milhões nem na seleção brasileira. E o Tite conhece o futebol brasileiro. Ele sabe que se ele pedir 2,5 milhões aqui no Brasil, dificilmente um time vai pagar isso para ele. Eu acho que o único técnico que ganha mais que isso aqui no Brasil é o Abel no Palmeiras, mas já ganhou um monte de títulos por lá. O Flamengo não quer pagar 2,5 milhões. Eu acredito que também não vai pagar esse salário todo para o Tite. Acredito, não sei, mas acredito que não vai pagar esse salário todo para o Tite. Mas também não acredito que nessa altura do campeonato o Tite haveria um problema entre as partes de valor de salário. Já que já tem o sim do Tite, já que já tem um otimismo por parte do Flamengo, já que o Flamengo está esperando pelo Tite, a primeira coisa que se negocia numa negociação dessa é o salário e o tempo do contrato. São as duas coisas. Então, assim, não acredito que esse imbróglio viria por agora. Claro, pode ter uma reviravolta, pode ter alguma coisa e o Tite não vir para o Flamengo. Pode, mas acredito que não vai ser a questão salarial. Porque quando se senta para conversar, primeiro papo o salário é esse e o tempo de contrato é esse. É a primeira coisa. Depois você apresenta ali as condições, apresenta a premiação, apresenta as outras coisas. Mas a primeira coisa que você negocia é salário e tempo de contrato. Então, eu não acredito que isso agora seja um imbróglio para uma reviravolta do Tite não vir para o Flamengo. É basicamente a gente esperar para ver o que vai acontecer. Informação é que o Flamengo já tem um sim do Tite. O Tite já disse sim ao Flamengo. E a informação que eu tenho é que dentro do Flamengo existe um otimismo muito grande. Como eu disse, eu não posso dizer 100% porque ele ainda não assinou, mas os 90, vamos botar 90, vai? 90% de certeza que o Tite ele vem para o Flamengo. A diretoria do Flamengo tem aí essa convicção. Aguardar para ver como é que vai ficar tudo isso, e é por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal, porque assim que o Tite fechar de forma oficial, fechou, assinou, a gente vai abrir uma live e vai trazer informação para você ao vivo, qualquer momento do dia, qualquer hora do dia. Assinou, o Flamengo anunciou, a gente faz a live e mantém vocês, como sempre, muito bem informados, sempre também com muita responsabilidade, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Desculpa aí o desabafo do começo do vídeo, porque, foi hoje eu acordei atravessado. Bom, não acredito que o Ener Valencia perdeu 2 gols. Não acredito que o Inter abriu o placar dentro de casa e deixou o Fluminense empatar. Eu não acredito. Nem virou o jogo. Não acredito nisso. Brincadeira. Vou ficando por aqui. Não é inscrito, se inscreve. Já é inscrito, deixa o like. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.